Olá e bem-vindos! Já pararam para pensar como é que sistemas complexos, seja uma simples aplicação no telemóvel ou um software empresarial, são, de facto, desenhados do zero? A chave para tudo isto está naquilo que chamamos modelação de domínio. E hoje é exatamente isso que vamos fazer. Vamos desconstruir esta ideia passo a passo, começando pelas regras mais básicas até chegarmos à sua representação visual. Vamos a isso? O nosso percurso vai seguir uma lógica bastante clara. Primeiro, vamos olhar para as regras do jogo, as restrições de cardinalidade. A seguir, vamos conhecer os blocos de construção, ou seja, as classes e os objetos. Depois, vamos perceber como é que estes blocos ganham vida e mudam com o tempo, explorando o que é o estado e a classificação dinâmica. E por fim, vamos juntar todas as peças do puzzle e ver como tudo isto se transforma nos diagramas UML, que são, no fundo, a planta do nosso sistema. Bem, vamos começar pelo princípio, as regras. E quando falamos de modelação conceptual, não há regra mais importante do que a restrição de cardinalidade. É ela que, no fundo, define as leis da física do universo que estamos a construir. Mas o que é que isto quer dizer, exatamente? De forma muito simples, são as regras que nos dizem quantas coisas podem estar ligadas umas às outras. Por exemplo, uma pessoa pode ter quantos carros e um carro pode pertencer a mais do que uma pessoa? A cardinalidade é o que define estes limites, o mínimo e o máximo. E só para alinharmos a terminologia, há aqui um pormenor importante. Na teoria da modelação falamos em cardinalidade, mas em UML, que é a linguagem que usamos para desenhar os nossos diagramas, este conceito tem um nome específico: multiplicidade. A ideia é exatamente a mesma, só muda o nome, e é este termo, multiplicidade, que vamos usar daqui para a frente. E a forma como representamos a multiplicidade é através de uns símbolos muito simples, mas muito poderosos. 0, 2.1 significa que a relação é opcional. Pode ou não existir. O 1, claro, significa que é obrigatória, tem de existir exatamente uma. O asterisco significa 0 ou mais. E 2 pontos asterisco, significa 1 ou mais. São estes pequenos indicadores que dão toda a precisão e rigor aos nossos modelos. Ok, já temos as regras. Agora falta saber a que é que elas se aplicam. Vamos então passar aos blocos de construção essenciais de qualquer modelo de domínio, as classes e os objetos. A diferença entre os dois é absolutamente crucial. Pensem assim: a classe é a planta, o projeto, a ideia abstrata. Por exemplo, a classe pessoa define que todas as pessoas têm um nome. Já o objeto é a coisa real, a instância concreta. Maria é um objeto da classe pessoa, cujo atributo nome tem um valor específico, Maria. A classe é um molde, o objeto é o que sai do molde. Em UML, a maneira de escrevermos isto é muito direta e intuitiva. Primeiro, o nome do objeto, depois 2 pontos, e a seguir o nome da classe a que ele pertence. Portanto, quando lemos Maria, 2 pontos, pessoa, sabemos sem qualquer dúvida que estamos a falar de uma instância específica chamada Maria, que pertence à categoria pessoa. Então, se os objetos são as coisas do mundo real, eles não são estáticos, pois não? Eles mudam. E isto leva-nos diretamente ao conceito de estado. O que é o estado? Bem, podemos pensar nele como uma fotografia de um objeto num determinado instante. O ponto fundamental é este. O estado de um objeto é simplesmente o conjunto de todos os seus atributos e os valores que eles têm naquele preciso momento. Se o valor de um único atributo mudar, pronto, o estado do objeto inteiro também mudou. Vamos ver um exemplo para isto ficar bem claro. Imaginem que temos um objeto, a fatura F33-2008. Num primeiro momento, o seu atributo valor está definido como 300 euros. Este é o seu estado inicial. Mas agora, num segundo momento, acontece alguma coisa. E o valor do mesmo objeto, da mesmíssima fatura F33-2008, passa para 600 euros. O objeto em si é o mesmo, a identidade dele não mudou, o que mudou foi o seu estado. A identidade persiste, mas o estado evolui. Esta ideia de evolução leva-nos a um conceito ainda mais poderoso, a classificação dinâmica. E se um objeto pudesse não só mudar os seus valores, mas mudar a sua própria natureza ao longo do tempo? É exatamente isto que a classificação dinâmica permite. Um objeto pode mudar de tipo durante a sua vida. O exemplo clássico é uma pessoa. No início é apenas uma pessoa. A certa altura, inscreve-se na faculdade e passa a ser também um aluno. Mais tarde, arranja o seu primeiro emprego e passa a ser classificada como empregado. É a mesma entidade, mas os seus papéis vão mudando. E o que é realmente interessante aqui é que a linguagem UML, que estamos a usar para visualizar tudo isto, foi desenhada para suportar este modelo. Permite-nos representar esta fluidez do mundo real, onde as coisas e as pessoas mudam de papel e de classificação constantemente.
Muito bem, já temos as regras, os blocos de construção e a dinâmica. Agora está na hora de juntar tudo e ver como podemos visualizar estas estruturas de uma forma clara e organizada usando diagramas UML. É aqui que o projeto começa, finalmente, a ganhar forma. O primeiro tipo de diagrama, e talvez o mais fundamental, é o diagrama de classes. A melhor analogia é pensar nele como uma planta de um arquiteto. Não nos mostra uma casa específica, mas sim os tipos de divisões que uma casa pode ter e como é que elas se ligam. Ou seja, mostra as classes, as relações entre elas e, claro, as regras de multiplicidade que vimos lá no início. É uma vista abstrata e estática. Se olharmos para este exemplo, é como se estivéssemos a ver uma planta muito simples. Temos os tipos, a classe pessoa, a classe carro e a classe motor. As linhas mostram como é que eles podem relacionar. Uma pessoa pode possuir carros e cada carro tem um motor. As multiplicidades, que não estão aqui detalhadas, iriam definir as regras exatas, como por exemplo se um carro pode ter mais do que um motor ou não. Ora, se o diagrama de classes é a planta, o diagrama de objetos é a fotografia de uma casa real, já construída e mobilada. Ele mostra-nos instâncias concretas, objetos específicos como a Maria ou o meu Audi e como eles estão ligados uns aos outros num determinado momento. É um snapshot, uma fotografia da realidade do sistema num instante. E agora sim, vemos a fotografia que corresponde à nossa planta. Já não temos a classe abstrata pessoa, temos o objeto concreto, Maria. Não temos a classe carro, temos um objeto específico, o Audi A3. Este diagrama mostra um cenário real que obedece, ponto por ponto, às regras que foram definidas no diagrama de classes. E para que é que isto serve na prática? Bem, quando um diagrama de classes começa a ficar muito grande e muito abstrato, criar um ou dois diagramas de objetos com exemplos concretos é muitas vezes a melhor forma de validar se as nossas regras fazem sentido e de ajudar toda a gente a compreender o modelo. Ajuda a tornar o abstrato tangível. E para terminar, deixo uma questão para pensarmos. Vimos que estes diagramas são estáticos, são fotografias. Mas o mundo real é tudo menos estático. O que é que teria de acontecer para mudar o estado destes objetos que vimos? Que eventos, como por exemplo uma venda de um carro ou uma troca de motor, iriam alterar estas ligações? É a resposta a esta pergunta que nos leva ao próximo nível, a modelação do comportamento do sistema.